Existe uma geração inteira que está desistindo do futuro. Eles nasceram entre 1997 e 2012 e em 2026 o mais velho desse grupo tem 29 anos, o mais novo tem 14. Eles são conhecidos como Geração Z, que essa é uma das gerações mais ricas em potencial que já existiu. Eu sou de 95, pessoal. Eu já não sou da geração Z. Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, moçada. Como estão vocês? Beleza? Por aqui quem fala é o Preto Investidor. E aí, como que vocês estão? Hoje eu botei uma beca, ó. Vim de beca reagir esse vídeo aí pra vocês aí. E aí, Thiago Nico falou que o tema é geração não vai ter nada, geração Z. E eu não sou da geração Z, eu sou da geração Zilenial. Tô ali no meio ali, né? Mas vamos lá analisar a geração Z aí, vamos ver o que o Thiago Nico vai falar aí, né? O primo rico. Vamos nessa. A renda total da geração Z no mundo inteiro é de 9 trilhões de dólares. E até 2030, esse número vai saltar para 36 trilhões. Em 2040, a previsão vai ser de 74 trilhões. E eles vão ser o maior grupo populacional do planeta. Mais ou menos 30% de toda a humanidade. E eles estão herdando o mundo. Só que existe um problema. Essa geração, que vai acumular trilhões, gasta quase o dobro do que poupa. Metade deles diz que não ganha o suficiente para viver a vida que quer, não conseguem comprar carro, não conseguem comprar casa, e a maioria diz que está atrás de onde os pais estavam na mesma idade. Aí o pior é que muitos deles simplesmente desistiram, né? Eles desistiram porque eles olharam ao redor, fizeram as contas e chegaram a uma conclusão racional. O sistema que o mundo vive hoje... Pô, mas hoje as coisas estão bem muito mais caras, né, pessoal? Roupa, qualquer coisinha hoje está muito caro, muito valorizado. Todo mundo está valorizando seu serviço, todo mundo quer ganhar, então... é um jogo meio que alguém vai ter que perder aí, né? Alguém sempre vai ter que perder, mas é assim mesmo. Vamos lá. Simplesmente não funciona para eles. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo com essa geração, os problemas que eles estão enfrentando, quem são os responsáveis por isso e se existe alguma forma de se livrar desses problemas e de se tornar livre financeiramente. E antes de começar, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, isso é mega importante para o YouTube entender que esse conteúdo tem valor para você. Dá uma olhadinha embaixo aqui do vídeo e vê se você é inscrito no canal, porque se você não for, clica nesse botão e se inscreve para fazer parte da nossa comunidade aqui dos primos, tá? Isso vai dizer pro YouTube que você quer ver mais vídeos como esse e você vai receber mais vídeos como esse, certo? Clica aí e se inscreve. E bom, vamos começar com uma frase simples que resume tudo o que você vai ver nesse vídeo. A vida adulta ficou inacessível. Para te provar isso, eu vou te mostrar alguns números. O primeiro desses números é um clássico. Sair da casa dos pais. Era o primeiro passo de qualquer adulto. Você arruma um trabalho, você junta um dinheiro para aluguel e você sai. E hoje, segundo dados do IBGE, mais de 70% dos brasileiros entre 20 e 34 anos ainda vivem em condição de dependência financeira. Eu tô falando de 70%. Morando com os pais, em kitnet dividida ou em república com várias outras pessoas. E o motivo para isso é que a renda média da geração Z Eu tô nessa estatística aí de viver com os pais. Eu vivo com minha mãe. Desde já falo minha realidade aqui para vocês. Não é fácil, já morei sozinho, já paguei aluguel e hoje em dia eu prefiro não pagar aluguel, prefiro economizar, aportar um dinheiro que a gente pode estar economizando, guardando, né? A gente, claro que você vai perder sua liberdade, né? Lógico, mas é uma estratégia, é a estratégia de você juntar dinheiro e quando você estiver bem legal financeiramente, você poder seguir em frente. Então, cabe cada um pensar, analisar se isso vale a pena. Mas eu já morei sozinho, já fui casado também, sei como é que é a vida. Mas a gente hoje em dia tem essa forma de pensar, né? E tá dando certo. E bora pro vídeo. Brasileira é menos que R$ 2.400 por mês. Com isso, não dá para alugar um apartamento decente nas grandes cidades, nem sonhando. É justamente aqui que a primeira engrenagem do sistema começa a travar. Porque o segundo caminho clássico, além de sair da casa dos pais, era arrumar um emprego. E o que o IBGE mostra é que a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos é de 14,9. É mais que o dobro da média nacional, que ficou em 7. Olha que doideira. O Brasil registrou em 2025 o menor desemprego da história do país. Então a economia na superfície parece estar funcionando, só que as gerações mais novas estão com o dobro do desemprego do resto da população. E mesmo entre os jovens que conseguem trabalhar, a maioria está em ocupação informal com salário baixo. E o problema não para por aí. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, os jovens brasileiros que recebem salário tiveram nenhum ganho real nos seus salários ao longo da última década. Foram 10 anos de trabalho sem nenhum ganho real. Eu concordo com isso aí. Antes eu recebia ali por volta de 2000, 2016, R$ 2.000, 2.200.
E desde lá, de 2000, não mudou muita coisa. Não mudou assim, não mudou nada. Fiquei estagnado ali nesses 2.000 de rendimento. Tô lutando para ganhar mais, não é fácil, tem que investir, mas é isso aí, pessoal. O salário ficou parado, só que o custo de vida não ficou. E aí, nos últimos 10 anos, a inflação no Brasil foi na casa dos 70%. Ou seja, você ganha o mesmo em valor real que você ganhava 10 anos atrás, mas tudo que você precisa comprar para ter uma vida adulta minimamente normal ficou muito mais caro. A matemática não fecha. E quando a matemática não fecha, as pessoas começam a desistir. Não de tudo. Elas querem viver, mas elas começam a desistir dos marcos tradicionais da vida adulta. Tem uma série americana que ficou famosa nos anos 80 e 90 chamada Cheers. E a história se passa num bar de Boston, nos Estados Unidos, e aí tinha uma personagem chamada Carla Tortelli, que era garçonete. E ao longo das temporadas ela vai tendo filhos. Ela começa com 4, ela termina com 8 filhos. E a piada na época era a quantidade de filhos. O pessoal tirava um pouco de sarro dela, só que hoje a piada virou outra. Como a garçonete conseguiria sustentar 8 filhos só com o salário dela de um bar? E hoje uma garçonete não... Nossa, mano. Primo Rico sensacional nesse comentário aí. Eu vou ter que concordar com o Primo Rico aí, pessoal. Sensacional, ele falou tudo. Ele falou tudo. Hoje você não consegue nem se sustentar com o salário que você recebe de 1.600. E como que você vai conseguir sustentar um filho? É o mundo que vai criar o filho, porque uma pessoa só sustentar um filho hoje em dia é praticamente impossível. Eu tenho um filho particularmente e sei da dificuldade que é, pessoal. Eu posso falar, eu tenho a experiência, eu tô no meio para poder falar, mas vamos lá, vamos seguir pro vídeo. Sustenta nem ela mesma. O aluguel já consome praticamente toda a renda dela. Às vezes o aluguel é maior que a própria renda e é exatamente por isso que essa geração está redefinindo o que significa ser adulto. Em 1975, no estudo nos Estados Unidos, 45% dos jovens adultos atingiam 4 marcos clássicos da vida adulta antes dos 30. Eles tinham saído da casa dos pais, eles tinham conseguido emprego, casado e tido filhos. Em 2024, esse número caiu para 28%. E a maioria desses 28% só atinge os marcos econômicos. Não casa e não tem filhos. Os marcos da vida adulta não atrasaram, eles desapareceram. Então, as pessoas, no máximo dos máximos, saem da casa dos pais e trabalham. Filhos são impossíveis financeiramente, são um luxo praticamente, e comprar um imóvel é a mesma coisa. 50% dos jovens da geração Z brasileira dizem que eles querem comprar um imóvel. É a maior porcentagem entre todas as gerações. Querer eles querem, só que a mesma pesquisa mostra que 47% deles não tem dinheiro nem para dar entrada, quase metade. E 65% dizem que se for para comprar, vai ser só daqui a uns anos, sem nenhum tipo de prazo definido. A geração Z é ao mesmo tempo a geração que mais quer ter um imóvel próprio e a que tem menos chance de conseguir um. E o que é mais louco de tudo isso é que os dados econômicos aqui no Brasil são maravilhosos, se você for parar para pensar. A bolsa está nas máximas, desemprego controlado, inflação próxima da meta e também controlado. As bolsas tá na máxima. Esse Primo Rico é muito engraçado. Vou ver se batendo 133 mil pontos e tá falando que as bolsas tá nas máximas. Não tá nas máximas não. Não tá não. Tá na hora de quem não entrou entrar, porque daqui a pouco o grosso vai entrar aí, vai valorizar de novo. É um ciclo. Gente, presta atenção. Final de ano as ações sempre sobem. Eu já percebi isso. Chega no meio de ano, parece que a economia estagna. Qual é o nome da palavra? Estagnado, fica estagnado. A economia fica estagnada. Mano, vamos seguir pro vídeo. Então os números não parecem tão desastrosos. E mesmo assim, uma geração inteira não consegue comprar um imóvel próprio. Não tem dinheiro sequer para sair da casa dos pais, então tem alguma coisa que não bate aqui. Os números do macro estão bonitos, só que dentro da casa de cada um, a vida adulta ficou praticamente inacessível. E aí que essa geração chegou numa conclusão. O pacto social foi quebrado. Sempre teve um pacto silencioso entre as gerações, onde os mais velhos abriam espaço para que os mais novos pudessem construir. As casas eram construídas em quantidade suficiente, os empregos novos eram criados, os salários acompanhavam a produtividade e, em troca, os jovens cresciam, formavam família, geravam filhos, contribuíam para a previdência e, eventualmente, sustentavam essas mesmas gerações na aposentadoria. Esse pacto se quebrou. E para entender por que ele se quebrou, para a gente entender como essa geração chegou onde chegou, a gente vai precisar voltar 50 anos no tempo. Vamos lá. Era uma noite específica, né? Uma noite...
Alguém fez cagada aí. Alguém fez uma cagada aí. Uma geração aí fez a cagada. Pô, a geração Z tá pagando. Tem alguma coisa aí, né? Eu penso da seguinte forma. As pessoas vão morrendo, os mais velhos vão morrendo. A herança vai ficando para os mais novos. Então, não é que você não vai ter nada. Olha aí, pessoal. Não é que você não vai ter nada, você que é da geração Z. Você vai ter alguma coisa. Mas com o tempo, você tem que esperar. É decadência. O dinheiro, quando ele vem na decadência. Então, vocês têm que acalmar. Porque com o tempo, as heranças vão surgindo e vai distribuindo a renda ali, vai distribuindo dinheiro. Porque o dinheiro, ele existe. E ele não vai se concentrar sempre na mão de uma pessoa só. Ele vai sendo distribuída a herança e vai engrossando o calo. Vocês vão entender. Que parecia comum, mas que mudou o destino financeiro de todas as gerações que vieram depois, inclusive a sua. Domingo, 15 de agosto de 1971, nos Estados Unidos. O presidente Richard Nixon foi para a televisão e anunciou algo que, segundo ele, não mudaria nada. Mas essa foi uma das maiores mentiras já contadas na história. Os Estados Unidos não vão mais trocar dólares por ouro. E o impacto disso não ficou só nos Estados Unidos. Ele atravessou fronteiras, oceanos e chegou no bolso de cada brasileiro que estava vivo naquela época. E continua chegando no bolso de cada brasileiro vivo agora, inclusive no seu. E para você entender o tamanho do que aconteceu, a gente precisa voltar para a Segunda Guerra Mundial. Porque depois do fim da guerra, tinha um acordo internacional chamado Bretton Woods. E as moedas do mundo inteiro eram atreladas ao dólar americano. E o dólar era atrelado ao ouro, numa taxa fixa de 35 dólares por onça. Isso significa que nenhum governo do mundo podia simplesmente imprimir dinheiro à vontade. Cada dólar impresso precisava ter lastro em ouro nos cofres americanos. E como as outras moedas eram atreladas ao dólar, todo o sistema monetário mundial tinha um lastro. Pensa numa loja onde você vende ficha e cada ficha vale uma barra de chocolate. Você só pode emitir ficha até o limite do estoque de chocolate. Se você emitir mais ficha que você tem de chocolate, a primeira pessoa que aparecer cobrando vai descobrir que você é um trambiqueiro. O dólar funcionava assim. Era a ficha, o ouro era o chocolate e todas as outras moedas do mundo, inclusive a brasileira, dependiam dessa lógica. Isso obrigava todos os governos a serem disciplinados. Só que no final dos anos 60, os Estados Unidos começaram a furar a regra. Eles gastaram demais em guerras. Bacana. Veja, era lastreado ao ouro. Então, $1 você trocava por ouro. E ouro tinha. Só que aí passou o tempo, ele foi e tirou a lastreação do ouro, o que virou um dinheiro fundiciário. E aí, pessoal, acabou sendo que o dinheiro agora pode imprimir à vontade, causa inflação, causa muito dinheiro entrando num país. Em programas sociais, e eles foram acumulando déficits ano a ano. E os outros países perceberam. Os países começaram a pedir o ouro de volta, os cofres americanos começaram a esvaziar, as reservas de ouro caíram, e naquela noite de 15 de agosto de 1971, o governo dos Estados Unidos anunciou que o dólar não era mais conversível em ouro. E aqui é onde a história deixa de ser uma história americana e vira uma história sua. Você lembra que todas as moedas do mundo eram atreladas ao dólar? No instante em que o dólar perdeu o lastro, todas as moedas do planeta perderam lastro, inclusive o cruzeiro brasileiro. E a partir daquela noite, qualquer governo do mundo passou a poder imprimir moeda sem ter nada concreto para garantir esse dinheiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Não só nos Estados Unidos, isso aqui aconteceu em todo lugar. E o Brasil, um dos casos mais brutais de todos. No exato momento que o Nixon estava na televisão anunciando o fim do padrão ouro lá nos Estados Unidos, o Brasil estava no auge daquilo que ficou conhecido como milagre econômico. O PIB brasileiro crescia mais de 11% ao ano e a gente era conhecido como o país do futuro. A construção da Transamazônica estava acontecendo, o Brasil tinha sido campeão da Copa de 70 com o Pelé, a gente era uma potência. Só que esse milagre tinha um segredo, ele estava sendo financiado por dinheiro emprestado lá de fora. E o Brasil tomava empréstimo dos bancos internacionais a juros bem baixos para construir tudo isso. Era como se você comprasse um carro novo no cartão de crédito sem se preocupar com a fatura, porque os juros estavam baixos e parecia que ia ficar assim para sempre. Só que os juros não ficaram baixos, não depois de 1971. Os Estados Unidos, que agora não tinham o freio do ouro, começaram a fazer o que todo país faz quando perde o freio. Começaram a usar a moeda como uma arma. Então eles imprimiam dólar. Quando a inflação apertou por lá, eles subiram os juros americanos. Lá no
alto para tentar segurar, e quando os juros americanos sobem, todo mundo que pegou empréstimo em dólar quebra. A fatura do cartão de crédito chegou e os juros, que eram baixinhos, viraram juros impagáveis para o Brasil. Aí o milagre acabou. O país que crescia 11% ao ano nos anos 70 entrou em colapso nos anos 80. E aí veio o que ficou marcado na cabeça de toda uma geração de brasileiros: os pais e avós da geração Z, que é a hiperinflação. Quem tem mais de 40 anos lembra, em 1980 a inflação passava de 100% ao ano, em 83 passou de 200, em 85 passou de 300 e em 89 chegou perto de 2.000%. E aí em 1993 quase 2.500%. As pessoas recebiam um salário e elas saíam correndo para o mercado antes do dia seguinte, porque no dia seguinte o preço já tinha subido. O dinheiro ele derretia na mão e aí em menos de 10 anos o Brasil trocou de moeda 6 vezes. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro de novo, cruzeiro real e finalmente o real, em julho de 1994. E o Brasil ele não foi o único. Todos os países do mundo todo, começaram a sofrer com a inflação. A gente... Pessoal, isso é legal, falar sobre inflação assim. Por quê? Ele fala a inflação num país, em geral, né? Mas a inflação do Brasil em cada cidade é diferente. São Paulo é um custo, Rio de Janeiro é um custo, Espírito Santo é um custo e no Nordeste, Maranhão é outro custo. Não é o único. As moedas do planeta todo foram sendo destruídas lentamente por mais de 50 anos consecutivos. E o que é mais interessante é que existe um motivo matemático com 300 anos de história que acaba explicando esse roubo silencioso que aconteceu. E esse motivo tem um nome, ele chama efeito Cantillon. Lá no início do século XVIII, tinha em Paris um banqueiro irlandês chamado Richard Cantillon. Era uma época em que a Europa estava recebendo diversos navios, mais navios e muitos navios cheios de ouro e prata vindos da América. Os espanhóis tinham descoberto as minas no Peru e no México um século antes, e aí o ouro continuava jorrando para dentro do continente europeu. E aí todo mundo na época achava o seguinte: se mais ouro chega na Europa, todo mundo vai ficar mais rico. E parecia óbvio, mais dinheiro circulando, mais riqueza para todo mundo. Isso é o que a gente imaginaria, não é? Mas isso tá errado. E foi aí que Cantillon, que era um banqueiro e ele via o dinheiro entrar na Europa por dentro do sistema financeiro, percebeu uma coisa que ninguém tinha percebido até então. O ouro novo não chegava ao mesmo tempo para todo mundo. Ele chegava primeiro nas mãos dos nobres, dos grandes comerciantes que tinham contratos com o comércio colonial e dos banqueiros. Esses caras pegavam o ouro novo e eles iam comprando terras, comprando casas, comprando bens antes dos preços subirem. Semanas ou meses depois, quando esse ouro novo finalmente chegava na economia do dia a dia, os preços subiam para todo mundo. E quem recebeu o dinheiro novo, primeiro tinha enriquecido. Quem recebeu por último, ficou mais pobre, porque os preços tinham subido sem que o salário acompanhasse. E essa observação dele, há mais de 300 anos, virou o que hoje a gente chama de efeito Cantillon. Quando o Banco Central imprime dinheiro novo, esse dinheiro não chega para todo mundo ao mesmo tempo. Quem recebe primeiro, lucra antes que a inflação chegue. E quem recebe depois, recebe quando a inflação já encareceu tudo. Então funciona assim na prática. O Banco Central imprime dinheiro. Esse dinheiro vai primeiro para os bancos. Os bancos emprestam para quem? Para quem já tem garantia. Geralmente investidores e empresas grandes. Esses investidores compram o quê? Imóveis, ações e terras. O preço desses ativos sobe. Os donos ficam mais ricos. E aí, depois de meses, esse dinheiro finalmente chega na economia real, na padaria, no açougue, no comércio. E esse dinheiro aparece em forma de inflação no preço das coisas do dia a dia. E quando o salário do trabalhador é finalmente reajustado para acompanhar essa inflação, já é tarde, porque os ativos já subiram muito mais. É por isso que no longo prazo, os ativos sempre sobem de preço, as ações sobem, os imóveis sobem, os salários também sobem, só que sobem depois que as outras coisas já subiram. E quando o reajuste do seu salário chega, o pão na padaria já está mais caro. É um reajuste quase que falso. Quem investe e compra ativos está chegando primeiro na fila, lá no comecinho, onde o pão ainda está quente, saindo do forno, e aí você pode escolher o pão que você quiser. Quem só tem salário chega no fim da fila. E quando chega, já pega só o que restou, são as migalhas. As outras pessoas já levaram os pães mais bonitos, os melhores, e o pouco que sobrou tá caro porque o padeiro viu que estava acabando. E é por isso que o seu salário, mesmo subindo todo ano, parece que nunca chega em lugar nenhum, porque ele tá no fim da fila, sempre. A única forma de furar a fila e receber o pão quente... Palmas para Primo Rico. Uma aula de economia aí, ó. Economia de graça para vocês. Sobre a inflação.
Segue o vídeo. Tinho é virar dono dos ativos, é comprar as ações, fundos imobiliários também, ou um pedaço de terra, alguma coisa que se valoriza, e fazer isso por tempo suficiente até enriquecer. E se você acha que isso é impossível de ser feito, é só você olhar para o caso do Barsi, por exemplo. Hoje ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, saiu literalmente do zero, ele se tornou bilionário. Ele construiu a fortuna dele em cima justamente dessa ideia, em cima da ideia de que as ações elas garantem o futuro. É exatamente nesse ponto que a geração Z se lasca, porque ninguém ensinou para eles que existia essa fila. Eles foram treinados para ser excelente no fim da fila, para eles correrem mais rápido, para trabalhar mais horas, para tirar mais um certificado, para fazer mais um curso. E quanto mais eles correm, mais a fila do pão anda. Mais os ativos sobem e eles nunca alcançam o começo da fila. E aqui no Brasil, essa fila é ainda mais cruel do que no resto do mundo. A gente é um dos países mais desiguais do mundo. O relatório global de riqueza de 2025 do banco suíço UBS colocou o Brasil empatado com a Rússia como o país mais desigual do mundo. O índice de É claro que é desigual. Você aporta, primo rico, milhões por mês. Eu aporto alguns dinheiro por mês. Você é diferente. Aí ó, a realidade é desigualdade aí. O seu canal bate 600 mil, o meu bate 100 visualizações. Desigualdade também no YouTube, cara. Bora pro vídeo. Gini de riqueza no Brasil, que é usado para medir a desigualdade, é de 0,86. Quanto mais perto de 1, pior. E como se não bastasse um país desigual desse jeito, a geração Z também está herdando um sistema de aposentadoria prestes a quebrar. Porque se os mais ricos do Brasil concentram cada vez mais a riqueza e os mais pobres têm cada vez menos para contribuir, quem é que sustenta a previdência? Vai ser a classe média, o trabalhador comum, o jovem que está começando agora a vida de adulto. E aqui, o pacto social que eu falei lá no começo aparece de novo. E dessa vez de um jeito ainda mais concreto, porque a nossa previdência funciona exatamente como um pacto entre gerações. Os jovens que trabalham hoje pagam, com a contribuição mensal deles, a aposentadoria dos aposentados. Quando esses jovens envelhecerem, a próxima geração vai pagar a aposentadoria deles e assim por diante. Esse pacto vai depender então de duas coisas. Primeiro, que os jovens sejam mais numerosos que os aposentados. Segundo, os jovens consigam ganhar bem o suficiente para contribuir. E adivinha só, os dois pilares estão ruindo ao mesmo tempo. E a geração Z é justamente quem está pagando essa conta. Segundo as projeções do IBGE, a taxa de fecundidade brasileira despencou de 2,32 filhos por mulher em 2000 para 1,57 em 2024. A previsão é cair para 1,44 até 2041. E para você entender o tamanho desse problema, o nível de reposição populacional, que é o número de filhos por mulher para manter o tamanho da população estabilizado, é de 2,1. Então a gente está abaixo disso há mais de uma década. Isso significa que daqui a alguns anos o Brasil vai começar a encolher. E segundo o IBGE, em 2070 a gente vai ter 6 vezes mais idosos do que a gente tinha em 2000. Agora pega esse cenário e bota na conta da Previdência. Cada vez menos jovens trabalhando, cada vez mais aposentados precisando ser pagos e o resultado já está aí. Segundo os dados oficiais do próprio governo, o rombo da Previdência no Brasil em 2025 foi de 436 bilhões de reais. E só o INSS teve déficit de mais de 320 bilhões. Eu sei o que vai acontecer no futuro. Não vai existir aposentadoria para os mais velhos, para aqueles que já é investidor, por exemplo, como eu. Aí vai falar assim, quem tem 1 milhão na bolsa e tem rendimento não vai se aposentar, porque já tem aí sua aposentadoria. Só pode acontecer isso aí para livrar o futuro da gente aí. Vamos ver se as pessoas fazem filho, né? Faz filho aí, pessoal. Preciso me aposentar. Despesas previdenciárias dobraram em 10 anos, saíram de 500 bilhões em 16 para mais de 1 trilhão em 25. E o pilar do salário dos jovens, bom, como eu disse no começo do vídeo, os jovens estão ganhando em média menos de R$ 2.400. E esses jovens contribuem proporcionalmente menos para a Previdência do que as gerações anteriores contribuíram quando estavam na mesma fase. Agora pensa no jovem que tem entre 18 e 25 anos hoje. Ele olha para esse cenário todo e ele faz a conta. Se eu arranjar um trabalho que nem paga as minhas contas e eu deixar para o INSS cuidar do pouco dinheiro que me resta, daqui a 35, 40 anos, eu vou ser o otário da história. Olha a cadeia que vai se formando. Um sistema mundial que perdeu freio em 1971 faz o seu dinheiro perder valor todo ano. O dinheiro perdendo valor faz os donos dos ativos enriquecerem e quem tem só salário fica para trás. Tudo isso está acontecendo no mundo todo. Só que o Brasil ainda tem um agravante, que é o de ser um dos países mais desiguais do mundo. Isso deixou a fila do pão ainda mais longa. É por isso que hoje as novas gerações não conseguem juntar dinheiro nem para sair da casa dos pais
pais. E quem não sai da casa dos pais não monta a vida própria. Não vai comprar imóvel, não constrói família, não tem filhos, a natalidade despenca e o pacto social que sustentava as gerações anteriores deixa de existir. A geração Z perde a fé no que um dia foi um sistema que funcionava, então a gente talvez já tenha entendido o tamanho do problema até aqui. E a gente talvez já tenha entendido de onde ele veio, inclusive. Só que o problema não vai parar por aqui. Se tem uma coisa que incomoda muito essa nova geração, são os imóveis, a compra da casa própria. Para te mostrar como esse cenário é cruel para a geração Z, eu fui atrás dos dados. Pessoal, sério, sobre família aí, que ele falou que ninguém vai conseguir família. Esse negócio aí, pessoal, realmente é complicado. Eu acho que hoje um casal, eles têm que ter 5 mil reais, né? 5 mil reais ali de renda. Cada um ganhar 2.500 pelo menos, para poder conseguir sobreviver. Pagar conta, aluguel e despesa certinho. Eu acho que 5 mil hoje é o começo. Se você quer sair da casa do seu pai, você tem que ter uma renda aí de 2.500, juntando com uma pessoa de 2.500. Se você é sozinho, você tem que fazer isso por ela também. E aí você ia ter que ter pelo menos uns 4 mil ou 3 mil, por aí, 3.500, 4 mil reais, para você poder sair das casas dos seus pais e viver bem. É isso. Oficiais do FIPZAP, que é o índice que mede o preço dos imóveis no Brasil, e a gente combinou esses dados com a inflação oficial medida pelo IBGE e com os valores oficiais do salário mínimo que são divulgados pelo governo. O resultado foi essa tabela que está aparecendo aí na sua tela. 50 anos de história, de 1975 até 2025. Tudo já descontado pela inflação para mostrar o que de fato aconteceu com o poder de compra das pessoas em cada época e em cada geração que passou pelo Brasil. E o que essa tabela mostra é meio assustador, né? Porque o preço do imóvel no Brasil nunca subiu de forma constante. Ele subiu em ciclos. Cada geração de brasileiros pegou um ciclo diferente. E o ciclo que cada um pegou definiu a vida financeira inteira dessa pessoa. Tem 7 ciclos claros nesses 50 anos de história. O primeiro ciclo foi de 1975 a 84. A gente colocou o ano de 75 como um ponto de partida, com o número 100, para a gente conseguir acompanhar a evolução. Se subir para 200, dobrou. Se cair para 50, caiu pela metade. E tudo aqui já está descontado em inflação, ou seja, é o ganho real. Olha o que aconteceu nesse primeiro ciclo. O índice do imóvel sai de 100 em 75 e cai para 75 em 84. Foram 9 anos de inflação maluca no Brasil e o imóvel não acompanhou. E o salário mínimo? Ele também caiu. Ele saiu de 100 para 93. Só que ele caiu muito menos do que os imóveis. Então, pelo menos olhando para esses números, o salário foi corrigido em parte pela inflação. E foi um péssimo momento para você ter o seu próprio imóvel, porque eles também tiveram uma correção ainda menor. O segundo ciclo, de 84 a 86, foi a primeira grande bolha imobiliária do Brasil. Olha o salto na tabela. O índice dos imóveis vai de 75 para 226 em 2 anos. O plano cruzado tinha congelado os preços e quem tinha imóvel viu o ativo explodir 200% acima da inflação em 24 meses. E aqui tem uma sacanagem do plano cruzado. Naquela época, a inflação estava tão descontrolada que o governo congelou o preço das coisas e também congelou os salários. Só que em um patamar mais baixo do que o trabalhador recebia antes. Por isso, o salário cai na tabela. Só que tem uma coisa que eles não conseguiam congelar, que era o preço dos ativos reais. Qual que foi o resultado? Quem tinha imóvel ficou 3 vezes mais rico. Quem dependia de salário ficou mais pobre. Só que essa valorização foi em grande parte artificial. Ela aconteceu não porque a economia brasileira estava voando, mas por causa do congelamento de preços. E o problema do congelamento é que quem produz na economia não ia querer vender no preço travado para sempre. Às vezes, os produtores teriam prejuízo por vender. Então começaram a assumir os produtos das prateleiras. E aí faltou no mercado. Surgiu então o mercado paralelo, onde os produtos eram vendidos por fora, mais caro. Em novembro de 1986, o governo desistiu, liberou os preços. E aí a inflação voltou. E ela voltou pior do que antes. Em 1987, o Brasil ficou tão sem dinheiro que precisou avisar para os bancos lá fora que não tinha como pagar a dívida do país. E a gente estava numa verdadeira crise aqui. Um dos piores momentos da história do Brasil. Era o comecinho do terceiro ciclo, de 86 a 90. O índice do imóvel despencou de 226 para 46. Os imóveis perderam quase 80% do valor em 4 anos. E quem comprou no pico do ciclo anterior levou décadas para recuperar. E o salário
salário mínimo, nesse mesmo período, é o de 73 para 45. A hiperinflação dos anos 80 destruiu os dois lados, só que chegou um momento em que o pior tinha que passar. E foi exatamente o que aconteceu no quarto ciclo de 1990 a 2004. Em 94, o Brasil lançou o Plano Real e, diferente dos planos anteriores, esse aqui funcionou. A inflação saiu de quase 2.500% ao ano em 93 e foi para um dígito poucos anos depois. O brasileiro voltou a confiar no dinheiro que ele tinha no bolso e, pela primeira vez em muito tempo, o trabalhador conseguiu planejar a vida sem ver o salário derreter no fim do mês. Mas o que aconteceu com os imóveis nesse período? O índice ele vai se arrastar de 46 para 66 em 14 anos. Praticamente nada. O imóvel mal acompanhou a inflação. Foi um ativo morto durante toda a década perdida dos anos 90 e os primeiros anos do Plano Real. Só que o Brasil estava mudando por baixo dos panos. Como a inflação já estava começando a ficar controlada no Plano Real, o crédito imobiliário, que praticamente não existia durante a hiperinflação, começou a aparecer. Milhares de pessoas começaram a financiar imóveis. E o salário mínimo, que tinha despencado durante toda a hiperinflação, começou a se recuperar. Em 94, o índice estava em 53. Em 2004, ele estava em 84. Ele subiu 58% acima da inflação em 10 anos. O trabalhador estava ficando mais rico, em termos reais, pela primeira vez em décadas. Então era a janela perfeita, era estabilidade, crédito, salário real subindo, o imóvel estava barato. E quem enxergou essa janela e comprou um imóvel entre 99 e 2004 fez o melhor investimento da vida. E quem eram essas pessoas? Os pais da geração Z. E aí veio o ciclo que mudou tudo. De 2004 a 2014, rolou o boom imobiliário brasileiro. Os imóveis saíram de 66 e foram para 193. Era o ciclo das commodities. O começo do programa Minha Casa Minha Vida, Selic baixa, classe C entrando no mercado consumidor. E em 10 anos, o imóvel triplicou em valor real. Subiu 191% acima da inflação. E o salário mínimo subiu também, só que muito mais devagar. Foi de 84 para 138. Aí cresceu então 64% acima da inflação em 10 anos. Foi um bom ciclo para todo mundo, mas foi um ciclo muito melhor para quem já tinha imóvel próprio. E adivinha quem pegou esse ciclo em cheio? Os pais da geração Z, os boomers e a geração X. A pessoa que compra o apartamento no começo dos anos 2000 e viu esse mesmo apartamento mais que triplicar de valor acima da inflação nos próximos 10 anos. Então foi um boom que aposentou uma geração inteira e atrapalhou completamente as próximas. De 2014 a 2020 foi o ciclo de estagnação pós-Dilma. E passou por crise política, recessão, pandemia. O índice caiu de 193 para 148 e o imóvel perdeu 23% em valor real. E aí depois, no último ciclo de 2020 até 2025, o índice ele mal saiu do lugar. Ele foi de 148 para 150, só 1,3% acima da inflação em 5 anos. Foi um ciclo morno, né? E a geração que comprou imóveis no começo dos anos 2000 criou aquela frase clássica que você ouviu a vida inteira da sua família: filho, compra o imóvel, é o melhor investimento do mundo. E assim, na cabeça dos seus pais, eles estão te dando o conselho mais sensato possível, porque para eles foi mesmo. Eles viveram o melhor ciclo imobiliário da história moderna do Brasil. Para eles, o imóvel funcionou. Só que a geração que está chegando agora entrou exatamente no pior ciclo imobiliário desde os anos 90. A geração Z não pegou o boom, pegou a estagnação. Só que é aqui onde a história começa a ficar ruim. E é essa parte que muita gente não entende. Porque quando você olha para a tabela, parece que o imóvel ficou estagnado para a geração Z, que isso seria até bom para ela. Se o imóvel parou de subir, ficou mais barato comprar, né? E na verdade não. O imóvel não ficou estagnado a partir do chão. Ele ficou estagnado a partir do pico. O pico do boom de 2004 a 2014. Então a geração Z não está entrando no mercado normal. Está entrando no mercado que foi inflado pela geração anterior, que herdou esse preço inflado, que agora precisa pagar essa conta com salários que ficaram estagnados nos últimos anos. E o salário está estagnado mesmo. Olha na tabela o índice do salário mínimo real. Em 2016 estava em 143, em 2025 estava em 159 e aí subiu 11% em 10 anos. Então a equação fica assim: o imóvel custa hoje mais do que o dobro do que custava quando os pais começaram a comprar nos anos 2000. O salário não subiu tanto ao ponto de compensar esse aumento de preços. E o boom que os pais usaram para construir patrimônio já não existe mais. É como você chegar numa festa, depois que a festa acabou, e ter que pagar a conta dos copos quebrados que outras pessoas quebraram. Quando uma geração inteira olha para esse cenário e faz as contas, chega a uma conclusão. Não, o sistema não falhou, o sistema funciona exatamente como foi desenhado, só não foi desenhado para eles. E é aí que surge o niilismo. Em 2023, teve um post no Reddit que viralizou e era de um rapaz de 28 anos, brasileiro, e que dizia algo como: eu tenho um emprego estável, eu não tenho dívida, eu nunca fiz besteira financeira, eu fiz as contas essa semana, eu nunca vou conseguir comprar um apartamento nessa cidade. E nos comentários tinham milhares de jovens dizendo a mesma coisa: eu também fiz a mesma conta, desisti. E a palavra niilismo vem do latim, que é nihil, que significa nada. Surgiu com um filósofo alemão chamado Nietzsche no fim do século XIX, e a ideia ela é mais simples do que parece.
acontece? Niilismo é quando uma pessoa ou uma sociedade inteira olha para tudo ao redor e conclui que nada tem valor, que as instituições são falsas, que as promessas são vazias, que os caminhos que te ensinaram a seguir não levam a lugar nenhum, que é quase impossível prosperar. E quando as pessoas perdem a fé no sistema, o que sobra? Sobra nada. E quando não sobra nada, a reação tende a ser uma de duas coisas: desespero ou cinismo. O niilismo financeiro é exatamente isso aplicado ao dinheiro. É o que sobra quando o pacto social que eu falei no começo do vídeo é quebrado e os jovens enxergam que o caminho convencional não vai entregar o que ele prometia. É quando uma geração inteira olha para o sistema econômico que eu acabei de te mostrar e conclui que ele é injusto, quebrado, imprevisível, que não adianta guardar dinheiro, que quem recebe 1 ou 2 salários mínimos talvez nunca tenha dinheiro suficiente para comprar uma casa e que as regras foram feitas para beneficiar quem já é dono das coisas. E quem está começando do zero nunca vai chegar lá pelo caminho convencional. E aí entra a parte mais preocupante. Quando uma pessoa chega nessa conclusão, ela muda de comportamento drasticamente. Se guardar dinheiro não funciona, para que eu vou guardar? Eu vou gastar tudo agora, eu vou viver o presente. Se o investimento tradicional é lento demais para vencer um sistema que está contra você, vai para o extremo. Aposta tudo em bet, coloca o salário inteiro em aposta esportiva. Porque se o sistema é uma roleta de qualquer jeito, pelo menos uma roleta de verdade, você vai ter a chance de acertar e mudar de vida da noite pro dia. E o mais impressionante é que esse não é só um problema brasileiro, é um problema global. Toda economia desenvolvida ou em desenvolvimento está vendo a mesma coisa nos jovens. Na Coreia do Sul, a geração Z chama o país de Hell Joseon, que significa Inferno Joseon, uma referência até irônica assim à antiga dinastia coreana. Essa expressão é uma referência a uma dinastia que governou a Coreia por mais de 500 anos, do final do século XIV até o começo do século XX. Era uma sociedade rígida, tinha casta. E rapaz, esse negócio aí de tigrinho, bet, esse negócio é sério, pessoal. Os patrocinadores de futebol estão aí, Copa do Mundo, futebol brasileiro, Champions League, tudo na sua cara, toda hora jogando para você investir. Investir não, apostar, isso não é nem investimento, apostar em tigrinho, em bet, e aí vai. Te ilude e você perde seu dinheiro e elas cada vez mais ricas, patrocinando jogadores, futebol, e entendeu? É complicado, mas tá, tudo bem, né? Vamos seguir aí o vídeo. Quem nascia camponês morria camponês, nobre morria nobre, não tinha mobilidade social, então era impossível subir na vida, não importa o quanto você se esforce. E eles dizem que eles vivem num país prisão, onde mesmo trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, eles nunca vão conseguir comprar um apartamento na capital. A taxa de fecundidade da Coreia do Sul caiu para 0,75 filho por mulher, o menor número da história da humanidade. Em algumas estimativas, para cada 100 coreanos hoje, vão sobrar 12 daqui a 100 anos. A Coreia está literalmente desaparecendo. Na China, os jovens se chamam de rat people, que é gente rato. É uma forma de falar que eles praticamente não conseguem emprego e que eles têm descrença no sistema. Em chinês, tem um termo equivalente chamado Tang Ping, que significa deitar-se. A geração que decidiu parar de competir. No Japão, a Lying Flat Generation, que é a mesma coisa. Pessoas que decidiram parar de competir, trabalham o mínimo, não consomem, não se relacionam, vivem praticamente sem rumo. E na Coreia surgiu também um movimento ainda mais radical chamado 4B. A letra B vem do prefixo coreano bi, que significa não. E o número 4 vem das 4 coisas que essas mulheres se recusam a fazer: não casar, não ter filho, não namorar homens e não ter relações. Não é piada. As mulheres estão dizendo que o sistema é tão injusto que elas preferem parar de ter filho. E em todo lugar do mundo, a geração Z está reagindo do mesmo jeito ao mesmo problema. E aqui no Brasil, a gente reage de uma forma que talvez seja mais perigosa de todas. É o sintoma mais visível de niilismo financeiro do mundo. Ele está rodando aqui na sua frente todo santo dia. Na publicidade do jogo de futebol, no influencer que você segue, na tela do seu celular. Eu tô falando das bets. As bets para a geração Z são a fuga. É a tentativa desesperada de enriquecer pelo atalho que o sistema convencional fechou. Pensa com o cérebro do jovem brasileiro calculando esses cenários. Ele olha pra frente, salário de R$ 2.400, imóvel acima de 700 mil, aluguel difícil de arcar sozinho, carro zero, mais barato do Brasil por mais de 70 mil reais. A matemática não fecha por praticamente nenhum caminho convencional. Investindo pelo CDI demoraria décadas, pela poupança nunca, INSS provavelmente nem vai existir. Só que ele abre o aplicativo da Bet, ele faz uma aposta de R$ 10 e em 30 segundos ele pode multiplicar isso por 3. Ele pode multiplicar por 5, por 20 ou até mais. Ele sabe que a estatística tá... Pode multiplicar, mas não quer dizer que vai. Toma cuidado. Eu, por experiência própria, já entrei e sei como que é. Já perdi dinheiro e saí fora. Ou uma hora você vai perder, que você não vai aguentar mais, você vai sair fora. Agora, quanto que você vai perder, meu irmão?
É só Deus que sabe, meu parceiro. E aí você vai refletir, vai virar um investidor igual eu. Aí aproveita e deixa seu like, deixa seu comentário aí, que é sempre muito importante. Se inscreva no canal, pessoal. Tá contra ele, mas o sistema convencional também tá. Pelo menos na Bet. Existe uma chance, mesmo que pequena, de mudar de vida da noite pro dia. Pelo menos é isso que ele pensa. E é por isso que os números das bets no Brasil estão explodindo de um jeito assustador. Segundo a Ambima, 17% dos brasileiros apostaram em bets em 2025. Em 2024, esse número era de 15%, em 2023 era 14%, ele sobe ano após ano. E o dado mais alarmante é o da geração Z. 27% dos jovens já apostam regularmente. E entre os millennials, 22%. Entre os boomers, é menos da metade disso. Para eles, abrir o aplicativo da Bet e comprar ações é a mesma coisa. A Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior fez uma pesquisa em 2025 e descobriu que 34% dos jovens brasileiros simplesmente não começaram a faculdade porque não conseguem controlar os gastos com bets. Quase 1 milhão de potenciais alunos que não vão entrar na faculdade em 2026 porque gastaram o dinheiro da matrícula apostando. E a inadimplência confirma esse desastre. A taxa de endividamento do brasileiro por causa de apostas foi de 16% em outubro de 2024 para 35% em setembro de 2025. A situação está tão insana que as pessoas estão fazendo empréstimo para poder apostar e elas estão perdendo. Por isso a Serasa registrou em 2025 um aumento de 49% nas negociações de dívidas de jovens entre 18 e 25 anos. 1,5 milhão de jovens brasileiros, em 7 meses, tiveram que ir num banco renegociar uma dívida. A geração que mais quer comprar imóvel, a geração que mais quer ter uma vida adulta normal, é a geração que mais bate na porta do Serasa para adiar o pagamento de uma dívida que ela própria contraiu apostando. E as bets não são um único sintoma. Existe um sintoma ainda mais novo, ainda mais sofisticado e está ganhando força no mundo todo, que são os mercados preditivos. Eu não vou entrar no detalhe de como funciona, mas com certeza isso vai ser tema para um outro vídeo. Só que basicamente, você não compra uma ação, você compra um contrato que te dá dinheiro caso um evento aconteça. O Banco Central vai cortar os juros? Compra um contrato. Vai chover amanhã? Compra um contrato. O Brasil vai ganhar a Copa? Compra um contrato. Você pode apostar em literalmente qualquer coisa do mundo todo. E de uns anos pra cá, as plataformas como Polymarket e Kalshi viraram febre. Tem gente projetando que essas empresas vão movimentar mais de $1 trilhão até 2030. Alguns governos acharam isso tão perigoso que decidiram simplesmente proibir. Em abril desse ano, o Conselho Monetário Nacional publicou uma resolução proibindo esses mercados preditivos aqui no Brasil. A Anatel bloqueou dezenas de plataformas. E a gente não foi os únicos. A Europa inteira começou a banir esses mercados nos últimos 2 anos. A França foi a primeira. No final de 24, os franceses baniram o Polymarket, alegando que era um jogo ilegal. E logo depois veio a Bélgica, Polônia, Itália, Hungria, Portugal e mais recentemente a Holanda. Singapura, Tailândia, Taiwan também proibiram. No total, o Polymarket já foi banido em mais de 34 países ao redor do mundo. Os escândalos, eles explicam um pouquinho do porquê tantos governos estão correndo para proibir esse tipo de negócio. Em janeiro desse ano, um usuário do Polymarket apostou $32 mil poucas horas antes das tropas americanas capturarem o Nicolás Maduro na Venezuela. Quando Maduro foi capturado, esse usuário ganhou mais de $400 mil. Será que foi uma coincidência? A gente nunca vai saber. Em Israel, pilotos da Força Aérea começaram a apostar no Polymarket sobre quando os ataques contra o Irã iam acontecer, sendo que eles próprios eram os pilotos que iam executar os ataques. Eles acabaram sendo indiciados por vazamento de informação confidencial e depois de um tempo, quando eles foram depor, um dos pilotos disse que o esquadrão inteiro está no Polymarket, que a Força Aérea inteira está apostando. Esses mercados deixaram de ser sobre prever o futuro e viraram um lugar onde quem tem informação privilegiada vai ganhar dinheiro, enquanto a pessoa comum que aposta achando que é investimento perde. E é exatamente isso que esses mercados representam para a geração Z. Mais uma versão sofisticada da mesma armadilha, mais uma forma de apostar a vida em algum tipo de atalho. Só que dessa vez com uma camada de inteligência falsa em cima. Você não está apostando, você está prevendo, você não está no cassino, você está no mercado financeiro. E é isso que eles pensam. E aí surge a próxima pergunta desse vídeo, que é a seguinte: por que a geração Z está caindo de cabeça em todas essas armadilhas? Por que justamente eles? Por que agora? E a resposta está no lugar que poucas pessoas imaginam, no cérebro deles. A geração Z é a primeira que cresceu com o celular na mão desde a infância. Eles nunca conheceram um mundo sem Instagram, sem TikTok, sem YouTube. Isso moldou o cérebro deles de uma forma que a ciência ainda está tentando entender. E o efeito disso aparece no lugar mais óbvio, que é na saúde mental deles. Pra vocês terem uma ideia, 65% dos jovens do Brasil, entre 18 e 24 anos, dizem
sofrer de ansiedade. A média nacional é 45. O atendimento por ansiedade no SUS para jovens entre 15 e 19 anos cresceu 3.300% entre 2014 e 2024. É um crescimento bizarramente alto. A geração Z é a geração, entre todas as gerações, com a maior quantidade de transtornos mentais já diagnosticados. E acho que vocês já devem imaginar o porquê disso. As pessoas não conseguem mais prestar atenção em nada. Elas trocam de tarefa a cada poucos minutos. Isso tem uma explicação. Olha como o consumo de informação mudou nas últimas décadas. Quando as notícias eram transmitidas por jornal impresso, a pessoa sentava, lia, processava. A informação exigia tempo, contexto, foco, e o jornal tinha limite natural. Final da página, final da edição. Existia um ponto final. Quando o debate migrou para a televisão, virou espetáculo, mas ainda tinha uma estrutura, começo, meio e fim. Quando migrou para a internet e rede social, aí virou conteúdo. A informação não tem mais um ponto de parada, é um scroll infinito. Isso cria o que algumas pessoas chamam de zombie scrolling. É dopamina suficiente para te manter preso, só que nunca o suficiente para te deixar satisfeito. A geração Z nasceu dentro do algoritmo e o algoritmo foi otimizado para uma coisa: maximizar o tempo de tela. Não para informar, não para educar, não para construir patrimônio, mas para te manter olhando. E sabe o que essa destruição da paciência faz com o patrimônio? Ela faz o pior cenário possível. Porque construir patrimônio depende mais do que qualquer outra coisa de uma virtude, que é a paciência. Não dá para ficar rico investindo da noite pro dia. Investir é jogo de longo prazo. Funciona com juros compostos. E juros compostos exigem o oposto exato do que o algoritmo treinou essa geração inteira a fazer. Deixa eu te mostrar isso daqui com um exemplo real. Um estudo foi feito pelo Itaú, usando dados oficiais do Banco Central, e esse estudo mostrou que a cada R$3 que o brasileiro coloca numa bet, ele só recupera 2. Nesse estudo, os brasileiros apostaram mais de 68 bilhões de reais e só conseguiram tirar das casas de apostas 44 bilhões. A diferença foi direto pro bolso das bets. Agora... Mas é lógico, né? A casa sempre vai ganhar. Ninguém monta um negócio para perder. Todo mundo monta um negócio para ganhar. E isso é normal. Isso é normal. Eles dão um pouco, mas tira mais do que dão. É o mundo. O gasto médio de um apostador brasileiro, segundo a Ambima, é de R$683 por mês. E se ao invés de jogar esse dinheiro numa bet, ele fosse investido com um retorno de 10% ao ano, comprando ações de dividendos e ativos que realmente valem a pena investir por longo prazo, em 35 anos você teria 2,4 milhões de reais. Em 40 anos você teria 3,8 milhões. Em 50 anos você teria 10 milhões. O dinheiro que o apostador brasileiro está jogando fora todo mês, se fosse para o lugar certo, valeria milhões. Seria o suficiente para comprar uma ótima casa, suficiente para se aposentar, suficiente para deixar um legado para as próximas gerações, mas em vez disso, ele está indo para o bolso das casas de aposta. O pacto social entre as gerações pode até ter sido quebrado entre elas, mas existe um pacto que ainda funciona. Um pacto que nunca foi quebrado e que nunca vai ser quebrado, porque ele não depende de governo, ele não depende da sua família nem de ninguém. É o pacto entre você e o tempo. E se você não acredita em mim, talvez você acredite no cara que viveu cada palavra do que eu acabei de te falar. Ele se chama Luiz Barsi. E para quem não conhece, o Barsi é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Ele é considerado o Warren Buffett brasileiro. Ele tem bilhões de reais investidos na Bolsa. Só que a parte que pouca gente sabe é como ele construiu isso. Ele não veio de família rica. Quando ele era menor, ele morou em Cortiço, começou a trabalhar engraxando sapato. Ele fez a faculdade de noite enquanto trabalhava de dia e ele começou a investir na bolsa nos anos 70, quando quase ninguém no Brasil sabia o que era uma ação. Só que o que ele fez foi simples. Ele comprou ações boas que pagavam dividendos, reinvestiu os dividendos e ele fez isso por mais de 50 anos, sem vender, sem entrar em pânico nas crises, sem se empolgar nas altas, só comprando e reinvestindo. O Barsi é a prova viva de que o pacto entre você e o tempo funciona e que os juros compostos são a maior força de construção de patrimônio que existe. E é por isso que a gente tomou uma decisão muito importante aqui no Grupo Primo. A gente decidiu reunir o Grupo Primo com o Luiz Barsi e a gente está criando um dos maiores projetos da nossa história. O nome desse grande projeto se chama O Legado. É isso aí, pessoal. O vídeo é esse. Olha só. Muito bom, né? Uma aula de economia, uma aula de inflação, uma aula de bet, né? Explicou muito bem ali o salário mínimo, que não está acompanhando. Foi tudo bem explicadinho no vídeo, né, pessoal? Um vídeo muito bom. A gente tem que reconhecer que o Primo Rico é muito bom em explicar as coisas com facilidade, né? Então, é um vídeo muito bom, gostei bastante, discordo de alguns pontos concordei, alguns pontos discordei, mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero também que vocês venham cada vez mais aqui, que você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal, tá? Vamos para cima, vamos
construir a nossa reserva de emergência, vamos aplicar na renda variável. A nossa carteira está desempenhando bem. Já para dar uma atualizadinha, vou mostrar como é que está aí, né? Os investimentos, né? Tá quase chegando a 1.500, falta pouco. Com fé em Deus, vamos chegar aí. E é assim mesmo, devagarzinho a gente vai aplicando ali, vai crescendo aos poucos e vai investindo. E o Preto Investidor tá aí, tá certo, pessoal? Tamo junto, um forte abraço, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.